Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais uma live diária. Se você estiver me vendo bem, me ouvindo bem, como você já sabe, me avise aí através dos comentários. E aí pessoal, como vocês estão? Chegamos então à nossa live de número 10, 10º dia seguido aqui no Instagram, fazendo lives aqui, conversando um pouco sobre desenvolvimento humano. E hoje eu quero trazer para vocês um tema. A gente estava ultimamente falando de temas mais profundos, mais temas de autoconhecimento. Esse aqui também não deixa de ser, porém, nesse aqui a gente vai lidar um pouco mais com as nossas metas, com os nossos objetivos, né? Falando um pouco de futuro, falando um pouco do que a gente quer alcançar, ainda que dentro desse papo tenham elementos de presente, passado, e no final eu vou explicar por que tudo isso pode ser uma coisa só. Agora vamos conversar a respeito de objetivos especificamente, né? Então imagina como seria a sua vida se você pudesse ser o escritor, ser o roteirista da sua vida, ou que você transformasse a sua vida, os seus objetivos em um filme, né? Imagina você que essa poderia ser uma boa estratégia para que você faça isso de uma forma dissociada e ganhando ferramentas e recursos para agir efetivamente. Então, pensando dessa forma, como se a sua vida, o seu objetivo ele fosse um filme, imagina agora se a gente pudesse distribuir ou se dissociar em 3 personagens, em 3 atividades, em 3 competências ou em 3, vamos dizer, 3 recursos, 3 formas da gente poder tá levando a nossa vida, como se nós pudéssemos nos dividir em 3 pessoas, tá? Então, como que funcionaria isso? A primeira delas, a gente vai pensar no futuro, pensando naquilo que a gente quer, óbvio, depois de já ter feito todo aquele trabalho de ganho de consciência sobre quem a gente é, sobre autoimagem, tendo isso já tudo muito bem desenvolvido, tendo toda a nossa questão também que a gente falou anteriormente sobre os nossos condicionamentos mentais, e aí sim eu posso estar apontando para o futuro, olhando, porque ali vai estar alinhado com a realidade, vai estar alinhado com aquilo que eu realmente sou, com aquilo que eu realmente percebo de mim, sem qualquer tipo de condicionamento, tá? Então, vamos supor que essa primeira função, né, vamos dizer assim, a gente coloque o papel do roteirista, né? O que seria o roteirista? O que seria o papel do roteirista? O papel do roteirista é aquele que pensa no nosso futuro, naquilo que a gente quer realizar. Então, o roteirista é aquele que fica escrevendo ali, né? O filme é aquele que escreve o roteiro, que desenha o roteiro para depois isso ser colocado em prática na vida real. Então, é muito importante ter esse roteirista, né? Falávamos ontem também sobre o Viktor Frankl e ele citava muito que um dos 3 pilares que traz sentido à vida é servir a um ideal. Servir a um ideal não deixa de ser pensar no nosso futuro, desenhar a vida da maneira que a gente quer vivê-la. E isso, essa função, ela é exercida por esse roteirista. Então imagine agora que você pudesse, num dado momento da sua vida, uma vez por dia, uma vez por semana, você pudesse sentar e ser o roteirista do seu filme, né? Que é, diga-se por assim, a vida, né? Então, imagine que você é o roteirista e você escreve o seu futuro, você desenha aquilo que você quer. Ali você vai distribuir as suas vidas em áreas, né? Quais são as áreas importantes, né? Minha área profissional, minha área financeira, minha área de saúde física, né? Minha área espiritual, minha área de intelectual, como estudante, os meus relacionamentos, meus papéis como pai, como filho, como marido, enfim, não sei quais os papéis que você exerce. Mas ali você pega essa função de roteirista nesse momento e ali você desenha, ali você escreve de uma forma livre o que você quer para a sua vida. Feito isso, entra em jogo o papel do personagem. Personagem é aquele que vai executar tudo que foi escrito e desenhado pelo roteirista. Aí é o momento em que o filme está acontecendo. Aí é o momento em que você está vivendo no seu dia a dia. Só que com uma diferença que agora você tem uma base, você tem um norte, você tem, podemos dizer, um código de conduta. Você sabe onde que você quer chegar. Então imagina agora que dentro do seu roteirista você colocou ali como objetivo a construção de uma casa. Então, se eu vou até uma loja de materiais de construção, o personagem está indo até uma loja de materiais de construção e ele sabe que o roteiro dele é construir uma casa, então ele vai chegar numa loja de materiais de construção e ele vai pedir aquilo que serve para a construção de uma casa. Nesse momento, pé de pato não serve.
Nesse momento, guarda-chuva não serve. Nesse momento, tijolo serve. Areia, cimento serve. Só que o que é o problema muitas vezes? Se a gente não tem um roteirista e não se baseia com esse roteiro para viver a nossa vida, o nosso dia a dia ele fica desviado o tempo inteiro por distrações. Eu sei que muita gente vai se identificar com isso que eu estou falando agora, porque na verdade é o que a gente vê mais acontecendo. Distrações, coisinhas que me tiram o foco, né? Quando eu falava sobre ter ficado um tempão sem redes sociais, né? As pessoas, como que você fica sem redes sociais? Uma das decisões de eu não ter, de eu ter abandonado por um tempo as redes sociais era a falta de saber lidar, era a falta de foco, era um desvio de atenção me levando para coisas que não importavam na minha vida. E eu tenho certeza que alguém que está escutando esse vídeo agora está se identificando, porque é muito comum da gente ver pessoas desviando suas atenções, seus focos para aquilo que importa, ou sequer sabem aquilo que importa, sequer param no seu dia a dia para refletir aquilo que importa. Por isso, a importância do roteirista e a importância do personagem executar esse roteiro, se não 100%, mas pelo menos 80%, 90% o mais próximo possível. Uma coisa eu sei, se tu pode ter um roteiro e não cumprir ele 100%. Agora, uma grande tragédia, um grande fracasso é não ter um roteiro. E aí eu sou jogado ao vento, né? Qualquer caminho serve, né? Eu não sei para onde ir, qualquer caminho serve, como dizia aquela frase clichê do Alice através do espelho. Mas enfim, seguindo então aqui o nosso papo, eu falei que eram 3 funções, né? A terceira função que entra em jogo é a função do crítico, ou podemos chamar também de avaliador. Esse crítico, ele é a pessoa que vai, eu falei que cada um estava em um dos tempos, né, cronológicos, o roteirista para o futuro, o personagem no presente, executando o roteiro, e o crítico e avaliador é aquele que olha para o passado, ou seja, não precisa um passado distante, o passado que acabou de acontecer. Ele vai avaliar as ações executadas pelo personagem. Então, o que esse avaliador faz? Ele olha para tudo aquilo que o personagem executou e aí ele é que dá flexibilidade às ações que vão ser novamente colocadas dentro do roteiro. E assim vira um ciclo virtuoso, onde o roteirista escreve, o personagem atua e o crítico avalia. Ora, o que isso tem de grande vantagem para se você colocar isso em prática na sua vida? Uma delas é que você se dissocia, você não está o tempo todo imerso. Quando a gente está muito imerso numa situação, já parou para pensar aquela coisa, poxa, você não está achando solução para um problema e daqui a pouco você se dissocia, pensa, respira, dá uma refletida e aí a solução vem. É mais ou menos isso que propõe essas 3 funções, né? Você se dissocia, você olha a sua vida por um outro ponto de vista, você sai um pouco dela, olha, enxerga, corrige o que precisa ser corrigido e depois volta à prática. Isso pode ser muito efetivo se você levar isso a sério, se você executar na sua vida, né? Então, falando aqui um pouco das grandes virtudes que cada um dessas funções precisam ter, né? Aí é uma avaliação minha. O cara que é o roteirista, ele precisa ter como uma das grandes virtudes a prudência, a virtude da prudência, que é aquele cara que planeja, mas não é aquele sonhador, né? Por isso que eu preferi, existe uma ferramenta na programação neurolinguística chamada Estratégia Disney, né? Que foi criada por Walt Disney, que também ela tem muitos elementos disso que eu estou conversando aqui com vocês. No entanto, usa-se alguns nomes diferentes, como o sonhador, né? O roteirista seria praticamente o sonhador, né? Aquela pessoa que faz, ou daria para dizer também que o sonhador é o executor, ele vai lá e faz, e depois tem um crítico, um avaliador para poder julgar, e depois tem um realista que é que traz as coisas para a vida real. Eu achei melhor desenvolver isso dessa forma, porque eu acredito que quando existe um roteiro, ali a gente tira esse elemento do sonho, que muitas vezes essa palavra é percebida pelas pessoas como algo muito distante, aquela coisa do mundo cor-de-rosa, né? Eu acredito muito na importância dos sonhos, acredito que sonhos movem a nossa vida. O problema é a distorção linguística que se faz dessa palavra. Falávamos aqui algumas lives anteriores sobre estrutura subjetiva, né? Como as pessoas lidam com essas palavras. E no meu dia a dia, na prática, junto dos meus clientes, eu percebo que essa palavra ela acaba muitas vezes não se encaixando bem, porque a pessoa acaba se distorcendo um pouco da realidade, da concretude do dia a dia.
né? Então o roteirista ele precisa ter essa prudência de não fazer sonhos altíssimos ao ponto de que o personagem olhe para aquilo ali e diga, poxa, isso aqui está muito para mim, não consigo chegar, né? E também não pode colocar coisas muito fáceis que não sejam desafiadoras, que não tornam a vida com sentido para que eu possa caminhar, né? Então ela tem que ter aquele elemento que a gente chama para alcançar o flow, né? A fluidez. Então não pode estar muito além das minhas competências, da minha realidade, e não pode estar muito aquém, também não pode estar muito abaixo, porque senão acaba não me motivando. Então é por isso que eu escolhi colocar esse nome do roteirista, né? Então essa é a virtude que eu acredito que o mais importante para o roteirista, que é a prudência, né? De olhar para aquilo e fazer aquele risco calculado, né? No mundo dos investimentos muito se chama, né? O risco calculado. Eu calculo os riscos que o meu personagem vai correr e aí sim eu coloco ele no papel de uma forma prudente. Qual é a virtude essencial para o personagem? Ao meu ver, a virtude essencial para o personagem, que é nós executando os nossos planos no dia a dia, é a virtude da temperança. Veja que eu estou pegando aqui as virtudes lá que eram ditas por Platão na época da filosofia. Quem entende um pouco de filosofia sabe das grandes 4 virtudes que Platão falava, né? Que ele citava que era a nossa forma de lidar com o tempo, a nossa forma de lidar com o espaço, a nossa forma de lidar com nós mesmos e a nossa forma de lidar com as outras pessoas, né, com o mundo. Aqui eu estou trazendo um pouco desses elementos para dentro de uma forma que se encaixe dentro do nosso bate-papo. Então, a virtude da temperança, né? O personagem ele precisa ser aquele cara que domina as suas emoções, ele não pode ser refém nem escravo, porque se ele é um refém, se ele é um escravo das suas emoções, ou como dizemos, como a gente disse, como eu disse, né, em algumas lives anteriores, né, quando a gente se identifica com as nossas emoções, nos tornamos refém delas e a gente já não sabe mais quem a gente fica um barco sem leme, né, batendo de um lado para o outro, né, aquela velha história da música do Zeca Pagodinho do Deixa a Vida Me Levar. Então, por isso, a virtude da temperança ela é tão importante para que a gente assuma as rédeas, domine as nossas emoções e não seja dominado por elas, e aí a gente consegue direcionar as nossas ações de uma forma fiel àquilo que o roteirista escreveu. Se eu não tenho temperança, fica muito fácil de eu me perder, né? Aquela história do se faz sentir, faz sentido, né? Então, o roteirista desenhou para mim que eu quero um casamento, que eu quero criar uma família. Dentro disso é necessário ter a virtude da fidelidade, e aí naquele momento, porque eu senti de repente um certo prazer em ver uma outra pessoa, uma outra moça bela, um outro moço belo, no caso de se for uma mulher que seja a personagem, e aí eu me deixo perder por causa dos meus sentimentos, né? Eu sinto aquilo ali, então aquela emoçãozinha ali passageira, aquela coisinha no estômago, e nem falam, né, as borboletas no estômago, esse romantismo, né, muitas vezes exacerbado, né, aquela coisa hollywoodiana, e aí eu me perco do meu caminho, aí eu me perco, eu esqueço daquilo que o roteirista escreveu para mim, justamente por eu não ter essa temperança, por eu não ter esse domínio. Entende o que eu estou falando, gente? É por isso que eu falo aqui que uma das coisas que eu me propus a entrar aqui dentro do Instagram, para vir aqui todos os dias conversar, para vir aqui compartilhar desenvolvimento humano, é justamente isso, né? Eu vejo que a grande maioria das pessoas, né, que estão dentro do ramo do desenvolvimento pessoal, eu estou fazendo um parêntese aqui, né, muito mais para também poder dar um certo desabafo, é que essa coisa de ficar fazendo promessas, né, promessas vagas, né, para as pessoas, né, e muitas das pessoas, muitos dos espectadores que estão aqui dentro das redes sociais, eles estão na busca disso, né, eles estão na busca de alguém que prometa a vida fácil para eles, né, a busca pelo prazer, aquele hedonismo o tempo todo, né, os 7 passos para você enriquecer, o traga o seu amor em 2 dias, né, a barriga tanquinho, né, em 21 dias, desafio de 21 dias, né? A pessoa tá lá, ela tá recém querendo começar a sair da obesidade, a pessoa quer fazer um desafio
prometendo para ela que em 21 dias ela vai estar ali com o shape ali todo cheio com o abdômen todo trincado. Então essas promessas físicas que vendem, porque as pessoas, muitas das pessoas, não generalizando aqui, gostam de comprar essas ilusões. Não é isso que eu vim fazer aqui. A minha função aqui na internet não é essa. Depois eu vou fazer um vídeo para falar especificamente disso. Mas quando eu me determinei a vir aqui, é justamente para fazer as pessoas olharem para a vida real e colocarem como grande centro, como grande objetivo, viver uma vida repleta de sentido. E uma vida repleta de sentido, ela só pode ser vivida se a gente vive o nosso potencial de maneira plena. E aí, junto disso, é que vem uma paz, essa paz que transcende o entendimento, não uma paz passiva, né, que eu aceito tudo que vem. Não, é uma paz que transcende o entendimento, né, que falavam já sobre isso nas escrituras sagradas. É viver esse potencial de maneira plena e viver essa paz de uma forma que nada pode transcender isso, né? Eu não me corrompo, né? Eu estou falando aqui por isso o tempo todo de construção de hábitos e edificação de virtudes, né? Por isso é tão importante a gente se conhecer, só que infelizmente tem um monte de gente por aí deturpando o desenvolvimento humano, né? Autoconhecimento então já não se pode mais nem ouvir falar, crença limitante piorou, então ouviu falar, isso tudo virou banalidade. Propósito de vida, meu Deus, eu nunca imaginei que eu olhar para uma palavra e dizer, meu Deus, chega a dar um frio na espinha quando falo aquelas palavras, porque aí já vem de trás disso a autoajuda, ou seja, foda, aquela coisa, viva uma vida épica, né? Ou ser o general do reino, né? Essas promessas aí que um monte de gurus da internet fazem, que só fazem para arrancar o teu dinheiro e depois eles enchem o bolso ganhando dinheiro e você vira mais um frustrado, porque a pessoa não soube colocar você dentro da realidade, meu filho. A realidade é aquilo que é vivido, que você precisa enxergar através do seu intelecto, fazendo uma diferenciação do que é bom e do que é mal e aí seguir. E aí sabe o que acontece? No seu dia a dia, cada dia é uma nova vitória e aí consequentemente aumentam as suas chances de poder chegar onde você quer. Ora, se eu for uma pessoa com maior prudência, se eu for uma pessoa com maior temperança, se eu for uma pessoa que não me atrasa, se eu for uma pessoa disciplinada, uma pessoa que está ali focando naquilo que importa de verdade, é óbvio que aumenta as suas chances para as questões externas que você tanto sonha e idealiza, elas acontecerem na sua vida. Agora, isso não pode ser o seu foco precisa estar em trabalhar você mesmo internamente. Então, fechado esse parêntese aqui, que acabou sendo longo demais, faltou então compartilhar com vocês qual é a virtude do crítico, do avaliador, né? E a virtude do crítico e do avaliador, pegando também as virtudes lá de Platão, eu escolho a virtude da justiça. Por que a justiça, né? Porque o tempo todo a gente está avaliando, né? O que um juiz lá de direito, lá dentro de uma sala, me fugiu o nome lá da sala de audiência lá, ele faz uma avaliação, do que é o certo, do que é o errado perante as leis, né? E o que esse crítico de nós mesmos, o crítico das nossas ações executadas e a mudança do nosso roteiro, ele está fazendo também, senão uma avaliação. Então ele percebe aquilo que foi justo ter sido feito, aquilo que teve uma ação que realmente gerou aquilo que estava de acordo com o meu roteiro, e ele vai avaliar e poder depois fazer as correções, né? Ele já vai entregar a sentença. Então essa é a virtude da justiça, olhar para aquilo ali, olhar para minhas ações e perceber mais do que nunca, eu fui justo naquilo que eu estava fazendo, eu fui justo com aquilo que eu me comprometi, eu fui justo com os demais, principalmente, né? Lá dentro das virtudes que Platão escolhia, a justiça era sobre o nosso relacionamento com os outros, né? Então imagine aqui agora, pegando como exemplo, um médico que vai lá e aí ele tem que aplicar uma injeção ou ele tem que dar um remédio amargo para uma criança, né? Então a criança está lá, a criança ela não tem ainda o seu intelecto totalmente formado, né? No senso de faculdade intelectual, né? Para poder discernir, ela está ali buscando aquele prazerzinho, né? Então ela chega lá no médico. Então imagine agora se o médico quiser agradar a criança, ao invés de dar uma injeção
medicação, ao invés de dar um remédio, aquele amargo, ele dá um pirulito para agradar a pessoa, para que a pessoa, a mãe ou a criança, né? Acredito que a mãe não, porque a mãe ela vai querer mais ver a sua filha curada e saudável, mas a criança, para a criança sair dizendo, olha, ele é o melhor médico do mundo, ele me deu um pirulito, mas eu continuei doente, então não adianta. Então o médico, ele tem que ter o senso de justiça e fazer o que precisa ser feito, ainda que isso talvez não agrade aquela criança, aquela paciente no primeiro momento, mas ele cumpriu, ele foi justo com aquilo que era o seu dever. E é dessa forma que o crítico, o avaliador, ele usa da virtude da justiça para avaliar as nossas ações e os nossos, tudo aquilo que a gente faz, os nossos atos, indo em direção ao que a gente quer. E aí é como se ele estivesse entregando essa sentença para aquela pessoa que é o roteirista, sentar novamente e dar flexibilidade às novas ações que serão, por sua vez, executadas pelo personagem. Tá bom? Então, óbvio que isso a gente pode encarar tudo como uma metáfora, mas eu acredito que é sim uma ferramenta que pode ajudar muito na vida das pessoas, na minha vida, na sua. Como eu disse antes, primeiro porque a gente se dissocia, a gente sai um pouco da nossa vida para olhar ela de uma forma mais, como é que se diz, panorâmica, a gente olha ela por um todo e aí sim fica mais fácil da gente planejar, fica mais fácil da gente executar porque a gente tem um plano e fica mais fácil a gente avaliar porque a gente tem as métricas, né? Aquilo que é uma coisa que eu falo muito, né? Aquilo que não pode ser medido não pode ser melhorado. Se eu tenho um roteiro, eu tenho uma medição, né? Então imagine agora, eu coloquei ali como lá nos meus destaques, vocês vão ver, tem alguns roteiros, né, a seguir, eu tenho algumas metas a atingir. Então, vamos supor que eu coloquei lá que dentro do meu treino cardio eu tenho uma meta de aumentar o meu VO2, né? Então, não vou ficar aqui explicando o que é VO2, né? Pesquisa aí na internet ou lá no meus destaques eu falo um pouco sobre isso, e aí o VO2 atualmente é 44,5 ou algo do tipo, e aí eu quero alcançar um VO2 de 70, óbvio, é uma meta bastante ousada, é um VO2 de atleta, por assim dizer, mas eu coloquei o meu objetivo de longo prazo, então a cada 10 meses eu vou lá, vou fazer novamente um teste de esteira e vou ver como está o meu VO2, porque eu quero ir, então isso vai ser importante para mim com base em um outro objetivo maior. Então essa é a métrica. O avaliador é aquele que vai olhar para aquilo ali, para aquele resultado atingido e vai dizer, poxa, precisamos ter de mais recursos, precisamos dar mais flexibilidade às nossas ações para chegar onde a gente quer. Então dessa forma é que a gente une essas três funções por um objetivo maior, que é viver, como sempre, uma vida cheia de sentido, uma vida que tenha substância, uma vida que vale a pena olhar para trás e dizer, poxa, esse sou eu, que ainda não está completo, mas está cada vez mais se completando. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Um bom restante de domingo para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã na nossa live número 11. Valeu, um grande abraço. Tchau, tchau.